Vamos para mais uma receita. Hoje vai ser esfirra, tá? Esfirra fechada. Mas vocês também podem fazer a esfirra aberta, tá? Então vamos lá o que a gente vai utilizar hoje. Em casa vocês vão utilizar 4 copos de água, mais ou menos 1 kg de farinha de trigo, 1 copo de açúcar, 2 colheres de café de sal, meio copo de óleo, uma gema para pincelar e 60 gramas de fermento biológico. O recheio vai ser a gosto, tá? Aqui a gente está fazendo com carne moída. O que eu fiz com a carne? Temperei com meus temperos que eu gosto, mas a única coisa que eu faço, eu coloco de 3 a 4 limões num quilo de carne, tá? Tempero com limão, coloque um escorredor de macarrão pro sumo da carne sair e não ficar aquela coisa melequenta na hora de fechar a massa. Então vamos lá para a receita. Fermento biológico. Aqui eu tô reduzindo a minha receita, tá, gente? Um pouco de farinha de trigo. Vou dissolver o fermento, como eu faço em todas as receitas. Preciso aquecer a água? Não tem necessidade, tá, gente? Porque às vezes a gente aquece a água demais, acaba queimando a fermentação. Mas se quiser acelerar a fermentação, só aquecer a água para tirar aquele gelo, somente quando tá inverno. Dissolver o fermento. Agora eu vou vir colocando meus ingredientes, que seria o açúcar, o sal, o óleo. Ah, mas ele tá colocando pouco ingrediente. Sim, como eu falei, aqui eu reduzi a minha receita, que eu não estou fazendo 1 kg de farinha de trigo, tá? Mexo. Minha mão está lavada, sempre cuidada com álcool. Agora eu vou colocando farinha de trigo aos poucos, sempre com a mão. Uma mão eu coloco a farinha e com a outra eu vou mexer a minha massa. Você colocou bastante açúcar na massa, tem algum? Não, para não ficar aquela massa insossa. Ali acho que não tinha nem 100 gramas de açúcar nessa quantidade de massa. Porque se a gente não coloca açúcar e sal, fica aquela massa sem gosto. Então toda massa tem que ser um pouco de açúcar e um pouco de sal. O sal a gente tem que tomar cuidado, por causa que se a gente for colocar calabresa, a calabresa acaba soltando um pouco do sumo dela na hora que tá assando. Tá vendo? A massa vai ficando lisinha, ó. O segredo de qualquer massa que vai fermento de pão, que a gente chama de fermento biológico, ela tem essa necessidade de ser sovada, tá? Como eu conheço que minha massa ela já tá boa da quantidade de farinha.
sovo ela, ó, na hora que eu aperto, ela gruda, mas ela não suja mais minha mão, ó. Porque quando a gente tá sovando, se a gente aperta a massa e ela gruda e suja a mão, fica resíduo de massa, porque ela continua precisando um pouco mais de farinha. E a gente vai sovando. Ah, nunca acerto minha quantidade de farinha, excesso de farinha, excesso ou falta de farinha. Vai colocando aos poucos. Põe um pouquinho de farinha no canto da mesa ou do apoio que você tem. Vai secando a mão. Vai sovando. Porque com o tempo a gente vai pegando a prática de fazer a massa, tá? No início nada é fácil. No caso, a farinha que você deixou de lado é só pra colocando na mão, né? É, só pra ir secando a mão assim, ó. Porque a mão transpira, coisa parecida, ou tem resíduo de massa. Tá vendo? A mão vai ficando sequinha, ó. E a massa junto. Incorporando na massa, né? Posso fazer isso daqui, deixar minha massa descansar, ó. Coloco lá na bacia, cubro com um paninho e deixo descansar. Tem essa necessidade? Não. Mas se eu quiser ou eu tiver que fazer uma outra coisa e voltar, eu posso cobrir com um paninho e deixo descansar na bacia. Mas aqui eu não vou deixar descansar. Joga um pouquinho de farinha lá em cima da mesa. Vou cortar o tamanho que eu quero da minha massa, tá? Vou colocando. Fiz isso daqui. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu tô fazendo uma esfirra um pouco maior, tá? Vou abrir minha massa. Abro minha massa. Se eu for fazer a esfirra aberta, ao invés de eu colocar farinha para abrir, eu cato o fubá, jogo na minha mesa, abro minha massa no fubá. Pode ser farinha de rosca? Olha, o fubá é melhor porque ele vai ficar aquela areinha que a gente acaba comprando em alguns lugares, é mais bonitinho. Se eu colocar farinha de rosca, o que vai acontecer? Ele vai acabar queimando, e o fubá ele é cru. E a farinha de rosca ela já tá torradinha, na hora que eu colocar, ela vai acabar queimando, a própria farinha ela queima. Abro, tá? Vou pegar uma quantidade, vou deixar um pouquinho de farinha no canto. Vou pegar uma quantidade de carne que eu quero. Vou colocar na minha massa. Quando eu coloco a carne na massa, meus dedos ficam úmidos. Então vamos lá, ó. Para aprender, tá? Pego o meio da minha massa, levo lá no meio e aperto. Belisco. Ficou parecendo uma trouxinha. Aí eu vou lá, ó. Vou apertando. Aí eu vou pegar aqui embaixo no meio e vou apertar aqui em cima. Meio com meio, ó. Sempre começa nos meios. Ficou parecendo uma fraldinha. Aí eu aperto aqui, ó. Fiz isso daqui. A assadeira eu só vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Quem quiser untar pode untar, mas eu só coloco um pouquinho de farinha de trigo só para não grudar, tá? Fiz isso daqui. Com carne virado para baixo. Tá? Uma feita. Vamos lá de novo. Tem problema se a massa ficar bem fininha na hora que você abrir? Não. Quanto mais fininha, melhor, tá? Porque a gente não pode esquecer que a massa, ela cresce. Isso aqui não é sujeira, tá? É o tempero da carne, que é a salsa. Abri, ó. Carne. Bem generoso. Aí vamos lá, ó. Meio. Aperto. 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 E aperto. Tá vendo? Ficou um triângulo. Meio novamente. Levo lá em cima e aperto. Se grudar, ó, seca o dedo. Porque a massa, quando pega o líquido, ela gruda de novo, ó. Aí eu vou apertar aqui, ó. Belisco e belisco. Aí eu coloco aqui na assadeira.
uma para baixo e a outra para cima. Porque na hora que ela crescer, uma vai grudar na outra e vai fazer o formato do triângulo. Mais uma. Essa aqui é a esfirra pra gente comer em casa, tá, gente? Não é pra vender, é o tamanho que eu tô fazendo. Lógico, se você for vender ela grande, aí vocês vão fazer grande, ó. De novo, hein? Pra cima, meio e vou apertando. Belisco. Posso beliscar tranquilo, tá? Meio de novo, lá em cima. Se de repente não grudar, põe um pouquinho de farinha. Como que eu vou reconhecer os recheios da minha esfirra, tá? Essa daqui é de carne, liso pra cima. Vamos fingir, dar um exemplo aqui, se for a de frango, frango catupiry, tá? Abra a massa. Coloco o recheio. O de frango, o frango tem que estar cozido e desfiado, tá, gente? É diferente da carne. Mas está colocando a carne crua, por quê? A carne com limão, o limão acaba cozinhando a carne, tá? E na hora que vai no forno, ela termina de cozinhar o resto. Meio de novo. Aí a de frango, pra gente identificar na hora que a gente assa e que vai vender, a gente vai assar ela virada com o fecho pra cima. Aí a gente reconhece que é de frango. Ah, eu quero fazer de calabresa, de presunto e queijo. O único que a gente pode ter alguns problemas na hora de assar é o de queijo, se for queijo mussarela, tá? Porque queijo mussarela adora fugir da massa. Abra a minha massa. Carne ou o outro recheio que você for colocar. Para identificar. Ó, meio e meio, ó. De calabresa vocês podem deixar aberto. Se for presunto e queijo, vocês fecham. Aí fica, tá vendo? Fica uma trouxinha. Hoje vamos dar esse aqui como queijo. Vamos fazer um exemplo se for de calabresa. Aí na hora de terminar de assar eu mostro pra vocês como ficou. Abro. Ó, meio e meio. Tá vendo? Aí eu vou assar assim, ó. Pra saber que é calabresa. Por que a de calabresa eu posso deixar aberto? Porque ela não vai soltar o queijo pra fora. O de queijo é bom porque senão, na hora que ele começa a ferver dentro da massa, ele começa a explodir pra fora, tá? Então a gente fecha. E o de calabresa a gente pode deixar assim que fica bonitinho, tá? Vamos dar só mais um exemplo de cada uma. Aí eu vou levar pra assar, depois vocês retornam de novo. Carne, fecha. Meio, lembra? Meio. Carne para baixo. Meio
Ah, mas não grudou. Eu pego um pouquinho de farinha, seco minha massa. E vou fechando, ó. Meio de novo. Tá vendo? De frango pra cima, não se esquecendo. Vou fazer só mais uma trouxinha, pra vocês não ficar com dúvida. Carne, aqui é carne, né? A gente finge que é o queijo no momento. Rende bastante, né? Rende. Ai, não era assim, ó. Aí eu já fazendo a besteira. Dá pra voltar, né, também. Dá meio e meio. Ó, a massa ela não grudou. O que eu faço? Farinha nas minhas bordinhas, porque ela molhou. Então vamos lá. Meio. Isso é bom acontecer para vocês verem que tem chance de retornar a massa. Ó. Meio e meio. Ah, mas a massa não tá grudando. Vamos lá tentar de novo, ó. É bom acontecer isso para vocês verem que erro acontece em qualquer cozinha. Tá vendo, ó? Deu certo, ó. Porque nesses erros aqui a gente acaba desistindo. Não pode desistir, ó. Tá vendo, ó? A aberta é só... Eu posso assar ela assim ou assim. Tá vendo? Então é criatividade, ó. Se for aberta, coloca a carne, dá uma apertadinha. Ou eu abro assim. Tá vendo? Eu abro com o recheio no meio, porque ela vai fazendo essa borda aqui, ó. Igual do fast food, né? É, tá vendo? Eu amasso já com recheio dentro para poder ela assentar. Conforme ela vai crescendo Ela vai... as bordas ficam mais protuberantes, né? Gema de... Agora, como que eu vou fazer? Tenho que passar a gema de ovo, né? Mas não tenho o pincel. Ou vocês podem pegar um pedacinho de papel. Aqui eu coloquei o ovo, né? Coloquei um pouquinho de óleo ou azeite. Quem quiser pode colocar açúcar. Aí é gosto, tá? Quem não tiver o pincel para fazer para pintar, para passar em cima da massa, pode passar com um papelzinho, ó. Ah, mas eu não tenho papel toalha em casa. Pega o dedo, passa com o dedo também, ó. Nada pode ser desculpa, tá, gente? Se for um pincel, tem que ser um pincel que não solta o pelinho dele, tá? Se for aquele pincelzinho de pintar cabelo, compra e deixa só pra isso mesmo. Mas hoje encontra em qualquer loja R$1,99 pincelzinho. Essa massa também pode ser usada para pizza? Pode. É a mesma massa da pizza. Tá vendo? Ó, fiz isso daqui, ó. Vou levar no forno. Deixo lá pelo menos uns 20, 30 minutos, dependendo de cada forno. Temperatura em torno de 180 graus. Se eu tiver tempo em casa, eu posso deixar ela crescendo lá uns 20 minutinhos, tá? Até ela dobrar de tamanho. Coloco aqui no meu forno e deixo ela assar. Já tirei do forno. Se vocês for para congelar, deixa ela um pouco mais clara, tá? Aqui ela não cresceu muito porque não deu tempo pra gente deixar ela descansar, pelo menos meia horinha, pra ela ficar bonitinha. Mas em casa vocês deixam descansar um pouquinho na assadeira, depois do formato, ó. Tá vendo? Então tá aqui
esfirra aberta, só a gente deu um exemplo. Aqui o formato que eu falei pra vocês de cada uma, que pode ser a de calabresa, a de queijo com mussarela. Tá vendo? Então são vários formatos que a gente faz com a mesma massa, tá? Aqui eu não fiz uma receita inteira, tá? Por isso que deu pouco. Tem mais um pouquinho lá no forno. Só fiz meia receita mesmo, tá? E essa é a nossa esfirra, ó. Quem tiver dúvida, a gente tira a próxima semana, né? Conforme tá sendo pelo nosso WhatsApp ou pelo Face mesmo. E fica até a próxima. Boa tarde!